Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que mais uma vez retorna ao vivo, né? Hoje é uma quinta, dia 9 de novembro de 2023. Satisfação estar de volta com você aqui, ao vivo, não é? Programa Opinião. Há mais de 4 anos, mais de 3 anos, quase 4 anos, né? Ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, sempre com alguma entrevista importante que agrega valor aí em termos de informações ao seu dia, né? Opinião hoje, por exemplo, mais uma vez recebe com muita satisfação, ele que é meu amigo pessoal, né? O Maurício Munhoz, que vem aqui na condição de superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso. Maurício Munhoz vai responder às perguntas do Lorenberg Alves, minhas e também suas, se eventualmente houver, não é? Você que pode participar conosco via WhatsApp 999322529, ok? Professor Lorenberg, e aí? Boa noite, como vai? Vai bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem, tudo tranquilo. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, Lorenberg já deu recado a você que está acompanhando tanto aqui pelo canal 22, como também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que está em qualquer canto também pela internet, obrigado pela sua audiência. Maurício Munhoz, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o convite, não é? E estar de volta aqui, ele que já esteve aqui na condição de secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado de na condição de superintendente do MAPA, não teve ainda, a primeira vez, né? Mas já esteve aqui antes, falando aí de geração de emprego, de ciência e tecnologia propriamente, e agora numa nova empreitada. E eu já queria que você, Maurício, já definisse o papel da superintendência aqui no estado, esse gigante, né, de dimensões continentais, campeão em quase tudo, em termos de exportação, do ponto de vista agropecuário, e o papel da sua superintendência aqui, especificamente ou especialmente diz respeito a o quê, por exemplo? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado novamente pelo convite. Esse ambiente que é muito legal, vocês fazem perguntas interessantíssimas e assim, a gente sempre fica, eu já falei isso a última vez, sempre fica meio assim, né? O Lorenberg vem com uma pergunta, ai meu Deus. O Lorenberg é perigoso, ele é perigoso. Essa pergunta é inteligentíssima, né? Ele é perigoso, ele vai lá ele pesquisa lá. O que o senhor falou, senhor Maurício Munhoz, em 2016, o senhor estava falando isso para tal coisa, aí você vai ter que... Mas agradeço muito a oportunidade, legal, muito bacana isso. Bom, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele é responsável especialmente pela defesa e sanidade animal e vegetal. A produção de origem animal, por exemplo, a pecuária, né? A pecuária que vira carne, né? Desde ela, do gado ali, né? Na fazenda, no sítio, até a transformação dele em carne para ser vendido pelos frigoríficos. E vegetal, a soja, desde os cuidados com o plantio, o acompanhamento da utilização de defensivos, se cumpre os prazos de descanso da terra. A defesa e sanidade animal é a grande marca do Ministério da Agricultura. Por conta disso que o Brasil e o Mato Grosso é um grande exportador, é um grande produtor, né, de grãos, de gado, e as ameaças, como por exemplo na questão do gado, e as doenças, né, como por exemplo a fitosa, se a gente tivesse convivendo com a fitosa aqui, a gente não teria esse rebanho de 34 milhões. E se tivesse, ninguém ia querer comprar. Tá? Então o controle de pragas, de ameaças, no caso da pecuária e no caso também da produção vegetal, como pragas, né, que sempre acontecem, é um papel do MAPA. O MAPA faz isso com muita qualidade. Nós temos ali uma equipe de servidores de alto gabarito, doutores ou pessoas com vasta experiência, como o caso da doutora Alzira, que é a chefe do nosso DDA, né, nosso Departamento de Defesa Agropecuária. Esse é o principal papel do MAPA. Agora, nós temos que estar sempre
atentos a novas tecnologias, ao que surge. Eu estava em Sorriso antes de ontem, estávamos ali tratando sobre o agronegócio, um evento que nós promovemos, a nossa unidade de Sorriso promoveu, e a gente estava lá discutindo a aviação agrícola, que é uma tecnologia utilizada para você jogar defensivo na lavoura, né? Mas ela tem que se especializar, ela tem que cuidar, ela tem que evitar que aquele defensivo se espalhe em lugares que pode representar perigo. Então o mapa está muito atento a isso. E além disso, só para dizer um pouco do que é o mapa, né? A gente tem programas especiais como o BID Pantanal, que é o principal programa que nós estamos desenvolvendo hoje aqui, que o ministro Carlos Fávaro conseguiu esse recurso a gente está implantando aqui no BID Pantanal, que é nosso grande programa hoje aqui no Mato Grosso. Joia! E, ou seja, então, a superintendência, para ser mais exato, aqui no estado, né, visa lá no fim da ponta, lá no fim da linha, aproximar mais do produtor, né, aproximar o Ministério da Agricultura do produtor, porque aí você acaba tendo um termômetro mais rápido e mais exato com relação às demandas do setor. É isso, em síntese. É esse o papel, né? A gente propiciar um bom ambiente e que a agricultura prospere, cresça, e por isso uma boa relação com o produtor, sem dúvida, é muito importante. Mas o mapa tem uma tradição de uma excelente relação com o produtor. E isso resulta, esses números aí de grande produção, é uma simbiose, né? O produtor, a terra e o mapa representando uma visão assim de cuidar, né? De tudo que está acontecendo. Cuidar. Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito, superintendente. Superintendente, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles é exatamente uma entrevista que o senhor concedeu ao site A Notícia, no dia 20 de junho, 20 agora. Sim. E eu peguei um trecho de uma das respostas, entre aspas, o mundo entende que a agricultura, a pecuária e a exploração florestal devem ser sustentável e estar em equilíbrio com o meio ambiente, produzindo o mínimo de impacto nos ecossistemas. Fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta, superintendente. Quais seriam, já que o senhor falou de cuidados agora há pouco, quais seriam os cuidados para que ocorra, de fato, uma produção com o mínimo de impacto nos ecossistemas? Bom, o mapa hoje ele tem um programa chamado Programa ABC, que é Agricultura e Pecuária de Baixo Carbono. Então essa é a tendência, né? Você propiciar uma produção que ela tenha baixa utilização do carbono, que o carbono, o que a maioria dos cientistas prega, é que o carbono é muito prejudicial, ele causa riscos, né, à segurança climática do mundo. Então, o mapa ele tem feito na prática ações, inclusive esse programa, né, que vamos reconhecer, foi criado pelo governo anterior, foi uma grande iniciativa do governo anterior e hoje o mapa continua querendo fazer com que todo produtor pense nisso, pense em agricultura de baixo carbono. Então, assim, todas as tecnologias necessárias, como defensivo, como tempo de período de descanso do solo, a correção do solo, uso de calcário, tudo que ameace, de alguma forma, essa sustentabilidade, o mapa não está incentivando, ao contrário, está incentivando a utilização sustentável, porque os números demonstram que aumenta a produtividade e você contribui para o meio ambiente. Então, o mundo está muito atento a isso, né? Uma das ameaças que existe é o mundo boicotar, por exemplo, uma produção que não tem essa preocupação. Tá? Agora, o produtor ele avançou muito nessa consciência. Antigamente, vamos reconhecer, né, tanto o madeireiro, o extrativista como um todo, ele não tinha tanta preocupação com o meio ambiente, não estava na pauta. Agora está. Então, o produtor ele tem essa consciência e o mapa incentiva muito. Um exemplo disso é o Plano Safra, que foi lançado esse ano e tem um incremento lá. Para quem utilizar, quem tiver práticas, né, do baixo carbono, terá uma melhor
negociação nos juros do empréstimo que ele vai fazer. Então, isso é um exemplo, mas tem outros exemplos do que o MAPA está fazendo para estimular essa agricultura e pecuária de baixo carbono. Uma espécie de selo, que é aquele que não usar de qualquer produto que possa agredir o meio ambiente, aquele que não usar ganharia uma espécie de selo, ou seja, um passaporte aí para ter acesso a juros menores. Mais ou menos isso. Mas é exatamente isso. O programa, como eu disse, foi lançado pelo governo anterior e esse governo inovou criando um selo, né, como você está dizendo. O programa DC está prevendo um selo para aqueles produtores, empresas que têm essa prática. Né? Então isso daí é uma boa iniciativa para fomentar isso, né, para incentivar. Ô Maurício, eu falei agora há pouco aí do processo de aproximação, né, do MAPA com o produtor e vice-versa. Não é? Aqui em Rondonópolis, o MAPA está, se já não inaugurou, está inaugurando uma espécie de unidade técnica chamada Ultra, lá para dar, justamente, oferecer, né, os serviços do MAPA a uma região tão próspera, tão, né, que cada ano que passa cresce cada vez mais nesse campo aí. Como é o funcionamento da Ultra e, mais do que isso, produtora por produtora, a região de Sorriso, Lucas, também não é? Então, a pergunta que eu faço, isso também receberá essa região lá de Lucas e Sorriso, também uma unidade da Ultra, que é essa unidade técnica? Sim, já recebeu, na verdade. A primeira Ultra nós inauguramos há 3 meses, o ministro esteve lá com a gente para fazer a inauguração da primeira Ultra no Mato Grosso, que foi em Sorriso. Inclusive, essa semana a gente esteve lá, que a Ultra, ela fez um evento, né, um seminário para discutir técnicas para o agronegócio. E a segunda Ultra, que a gente está trabalhando para inaugurar em pouco tempo, é em Rondonópolis. Tá, e depois, na região do Araguaia, na região de Cáceres, não havia isso e foi uma implementação recente. E a Ultra, na verdade, ela é uma mini estrutura da superintendência, né? Tudo que tem a superintendência tem lá, ou seja, as pessoas não precisam vir para cá mais para fazer certificação. Por exemplo, tem lá uma cervejaria que está abrindo lá em Rondonópolis, que é uma tendência, né? Todos os lugares estão abrindo cervejaria. É o MAPA que faz o controle disso, né? das indústrias de bebida. Então, vai ter uma estrutura lá para fazer esse acompanhamento. Um Porto Seco, lá não tem um Porto Seco, tem o maior terminal ferroviário da América Latina lá e não tem um Porto Seco. Então, através da Ultra, vai ter. E a gente também aproxima mais da Embrapa. Esse evento em Sorriso, que a gente teve lá, estava a Embrapa conosco. Porque a Embrapa é uma organização da estrutura do MAPA, né? E é uma referência sempre de tecnologia. Então, buscar isso aí, ir para o interior, né, para ter mais aproximação do produtor. Entendi. Então já houve em Sorriso, há cerca de 3 meses, agora daqui uns dias lá em Rondonópolis, e a tendência é que outras regiões como o Araguaia, por exemplo, também receba a unidade da Ultra, que nada mais é do que um mapa compactado. Ali você acha todos os serviços, se encontra e facilita, descentraliza, né? Sim. Aliás, nada mais é do que a descentralização propriamente. O cara evita de ir à capital ou ir a um outro. Está ali, já tem próximo ali, ele já ganha tempo e desburocratiza a vida. Professor. Superintendente, agora eu peço uma reflexão do senhor. Eu fui buscar um artigo que o senhor escreveu no site RD News, agora no dia 5/8, Mato Grosso e o modelo ideal de economia e sociedade. Eu destaquei um trecho, vou ler esse trecho. Entre aspas, o crescimento do agronegócio, especialmente a partir do final do século passado, fez com que o Mato Grosso ganhasse destaque no cenário mundial, mas os indicadores positivos da produção e das exportações sempre conviveram com críticas, sobretudo ambientais, e pelo fato das exportações serem muito concentradas no modo primário. E aí vem a minha pergunta. A respeito dessas críticas, as críticas foram
justas, foram corretas, e os críticos, os autores dessas críticas, é uma pergunta, não é uma afirmação, foram justos também quando faz críticas pontuais nas questões ambientais ou não? Olha, eu acredito que sim. Eu inclusive, fui um dos críticos, né, do modelo do agronegócio, mas assim, nos primórdios dele. Como eu disse, todas as atividades econômicas, como a madeireira, a mineração, nos primórdios, ele é feito muito sem rigor, sem preocupação ambiental. E o nosso agronegócio reconhece isso, né? Quando você conversa com o produtor, ele reconhece que houve um modo de produção que cometeu erros, desmatamento, uso abusivo de fogo, né? De queimada, de agrotóxico, isso houve. Agora, eu percebo, os números demonstram que isso mudou. Hoje o produtor é muito responsável, ele se preocupa bastante com isso. Os números demonstram isso. Na área de produção não há mais aquele índice alarmante de desmatamento. E quando há, é todo dentro do rigor da lei, porque a lei permite também que haja desmatamento para a produção, dentro de limites. Outra coisa, e foi o que provocou esse artigo, na verdade, foi a questão da concentração. Era só produção primária exportadora. Produzia, exportava, como foi sempre no Brasil. Né? Os ciclos econômicos, desde o pau-brasil, a gente convive com isso. A gente pega a matéria-prima e exporta. E fica pouco recurso no Brasil por conta disso. A gente sabe disso, o Celso Furtado é um economista brasileiro que fala muito bem sobre isso. Tal. Agora, isso tem mudado. A gente está vendo industrialização. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, Sorriso, que a gente estava falando, que é o grande produtor de grãos do Brasil, do mundo. Hoje não é mais a principal atividade econômica lá. São os serviços e o comércio. Ou seja, a agricultura continua com a mesma importância, produzindo cada vez mais, só que ela conseguiu fazer uma alavanca para a produção, para criar o segmento do comércio e serviço. Então, em Sorriso hoje, tem engenheiros de alta especialização que estão vivendo ali, trabalham ali para consertar aquelas máquinas que existem ali. É um exemplo, né? Esses serviços, eles vão agregando, e daí você tem uma democratização. Você consegue chegar em mais gente. Em Sorriso, como eu disse, tem gente que ganha muito bem, e isso vai gerando restaurantes melhores, lojas melhores, é o ciclo da economia que vai se expandindo. Primavera é uma região industrial hoje. O município de Primavera é um município industrial. E não sou eu que estou dizendo, são os números do PIB. Então, assim, quando você vê essa transformação acontecer, você fala, bom, as críticas surtiram algum efeito, né? Porque se não houvesse crítica, estava tudo bem, a gente continuaria convivendo com um modelo de produção com irresponsabilidade. A gente continuaria vivendo só primária exportação. Então, acredito que a gente teve um avanço significativo nesse sentido. Ok, olha só, o Estado aqui nós temos aí, eu falei aqui, campeão de quase tudo, né, exporta em termos de grãos e tudo mais, e está de olho no trigo também, né? Nós temos aqui a soja, nós temos aqui o algodão, além da pecuária propriamente, e agora tem esse foco no trigo, na produção de trigo. Vai ter a participação aí lá no 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, lá em Atibaia, salvo engano, lá no interior de São Paulo. Vai ter ou teve, porque aqui não colocaram a data, mas a data é de menos aqui. O fato é que essa participação buscando esse aprimoramento aí é fundamental. Como é que é isso? Como é que está sendo tocado isso? O trigo, na nossa infância, né, a gente imaginava que o trigo era só produzido em região fria, né? E por isso que, de fato, era o que estava acontecendo. E por isso que o trigo é um dos pontos negativos da nossa balança comercial. O Brasil compra muito, né? Especialmente da Argentina, de países frios. Mas não, o que a Embrapa demonstrou é que o trigo pode ser produzido aqui no Cerrado, pode ser produzido aqui com calor e tudo mais. Basta uma tecnologia adequada. E no Mato Grosso está tendo produção de trigo, né? Há algum tempo já. Ainda não em grande escala, mas é uma questão de logística isso, né? Assim como outras produções que a gente achava que não tinha condições de ter aqui uva, por exemplo. Temos uva aqui, Chapada tem produzindo vinho e outras culturas. O Mato Grosso
já é rico pela natureza, e com a tecnologia, então, todas essas áreas nossas de expansão agrícola, né, de fronteira agrícola, de expansão da fronteira agrícola, podem propiciar ainda novas culturas, entre outras mais, como morango. É bem impressionante mesmo o número de culturas que se adaptam aqui com tecnologia. Mas a participação lá nesse evento propriamente, aí, o MAPA teve, MAPA Superintendência Mato Grosso, teve participação direta, está tendo, como é que é? Não, a gente não mandou representante nesse evento, mas a Embrapa, porque a Embrapa, são diversas Embrapas, né? Diversas Embrapas temáticas. A Embrapa está presente, o MAPA também está presente, mas a Superintendência de Mato Grosso não participou desse evento específico em São Paulo. Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial, mas é coisa breve, 1 minuto e meio. A gente já volta com Maurício Munhoz, superintendente do MAPA aqui em Mato Grosso. A gente volta já. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje nós estamos entrevistando aqui o Maurício Munhoz, que é santista, como o Lorenberg, como o Wilson Santos. Só que o Wilson Santos a gente não pode contar porque ele tem um time em cada estado. Né? Cada cidade. Lá em Cáceres é cacerense. Ele fala que ele é santista, mas fala que é botafoguense, que é operariano. Aí não dá, né, Wilson? Funciona, eu falo para ele, não, mas ele posso. Tá bom, mas eu só tenho o Flamengo só. Aqui tem um santista, ali tem outro. O Santos que está empatando agora em 1-1. Não, 1-0. 1-0? Tá ganhando. Tá 1-1? 1-0 pro Santos. Ah, não tira a ponta do Santos não, Paulo. Tá ganhando de 1-0. Daqui a pouco eu atualizo esse negócio aí. O Botafogo parece que está ganhando, está empatando, coisa assim. Queria que o Botafogo perdesse, porque o Flamengo voltou a sonhar com o Brasileirão, né? Olha só, Gazeta Digital, aliás, daqui a pouco tem informações completas sobre essa rodada do Brasileirão também. E agora a gente separou 2 notícias para você do GD, Gazeta Digital. Acompanha aí, ó. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Lorenberg, aprovou nesta quinta-feira, dia 9, a fusão do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com o Patriota. As 2 legendas deram origem ao Partido da Renovação Democrática, PRD. Inicialmente, a nova legenda se chamaria Mais Brasil. Os ministros seguiram o voto da relatora Carmen Lúcia. Os 2 partidos, orientados politicamente à direita, optaram pela fusão como uma forma de não serem afastados pela cláusula de barreiras. A medida exige aí um número mínimo de votos a nível nacional ou de parlamentares eleitos para que as siglas tenham direito a acessar recursos públicos do fundo partidário e também a propaganda gratuita em rádio, TV, nas eleições. Aliás, o partido vai ter, parece que o número 25, né? Que já foi do DEM e do PFL, enfim. Olha só, a Polícia Federal pediu a prisão temporária do filho do governador Mauro Mendes, do União Brasil, o Luiz Antônio Taveira Mendes, durante a segunda fase da Operação Hermes, após identificar uma suposta participação em uma organização criminosa que atuava no comércio ilegal de mercúrio para a extração oculta de ouro. Pois é, mas a Justiça Federal de Campinas, em São Paulo, negou o pedido, impondo aí medidas cautelares, como o pagamento de fiança no valor de R$264 mil e o recolhimento de seu passaporte às empresas Kim Mineradora Limitada e Mineração Aricá Limitada, que tem Luiz Antônio como sócio, foram vasculhadas pela Polícia Federal. Aliás, esse assunto foi hoje manchete do jornal A Gazeta, que trouxe mais uma vez
esse assunto aí, e com um editorial muito forte. Você leu o editorial hoje da Gazeta? Firme e bem justo, na minha opinião, porque foi colocado assim, o jornal A Gazeta, que tem uma tradição aí de mais de 30 anos, sempre trazendo o melhor do jornalismo, por isso tem os melhores jornalistas, e aqui vai a minha particular solidariedade a principalmente dois jornalistas aí, que é o Pablo e o Lálio e o Pablo, que por sinal estão sendo aí alvo de uma investigação da Polícia Judiciária Civil, que eu não concordo com o trabalho de investigação todo e qualquer, eu concordo, mas eu não concordo quando um gestor coloca a polícia como se fosse sua para tratar de um assunto particular. Essa é a minha opinião, Lorenberg. Não vem me olhar com cara feia, não, porque eu acho que, a minha opinião é essa, eu acho que a Polícia Judiciária Civil, ela é polícia de Estado, não de governo. E a minha solidariedade aí, especialmente ao Lálio, o Lálio, que eu vi, inclusive, a informação de que ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E por conta de ter um nome colocado aí sob investigação da Polícia Civil, esse transtorno dele tornou-se virou como se fosse um sorrisal. Subiu o negócio, ficou muito agitado, ou seja, teve consequências para ele, para a saúde dele também. Eu fiquei sabendo disso, eu li isso, não estou inventando. Então, ao Lálio, a minha solidariedade, porque na avaliação que eu tenho, que sou jornalista também, e sou sério, viu? Eu posso garantir a minha solidariedade aí aos dois, especialmente ao Lálio. O que vocês estão fazendo é jornalismo, com J maiúsculo. Não é? Às vezes incomoda. Pô, não incomoda, o cara recorre, o cara entra com... Existem recursos jurídicos para isso. Eu vou processar você, Lorenberg, você falou mal, falou isso, falou aquilo. Ou então, agora, colocar o aparato, né, dessa força de segurança tão forte que é a PJC, enfim, eu não concordo, é só a minha opinião, mas, sobretudo, quero deixar minha solidariedade aqui aos dois colegas aí, que eu admiro muito. E olha, com o Pablo, eu não concordo particularmente com um monte de coisa que a gente, nas rodinhas de conversa aí, de política, a gente não bate nas ideias, assim, a gente é amigo, mas assim, a gente não concorda, mas não concordar faz parte da democracia, né? Mas enquanto jornalista, o que ele faz aqui em Mato Grosso, eu não vejo ninguém fazer. Ele é um cara que vai fundo, que é sério, que é honesto. Não é à toa que ele está no Jornal A Gazeta. Então, deixar aqui um abraço aí aos dois aí, especialmente ao Lálio. Lorenberg, eu estou falando bobagem? Eu acho que né, você pode achar ruim, você pode fazer um monte de coisa, mas isso que está acontecendo aí, e o editorial da Gazeta de hoje trouxe mais ou menos isso também aí, né, dando esse pedido da PF não aceito pela Justiça, traz à tona aí aquilo que o jornal vem trazendo sistematicamente aí, a verdade sobre tudo. Paulo, é só 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, eu ainda não tinha visto o editorial sair na capa do jornal. É a primeira vez que se vale isso. E ficou muito bem feito, muito bem escrito. E retomou algo que foi falado, não tinha nada de investigação. Ora, quando você tem um pedido de prisão, há sim uma investigação. Uhum. Não foi aceito o pedido de prisão, mas foi apreendido o passaporte e a obrigatoriedade de pagar multa. Portanto, há sim uma investigação. A segunda questão, o segundo ponto que deve ser realçado sempre, veja, não se pode utilizar a estrutura do governo para uma questão particular. Mas no Brasil, amigos, olha o que é perigoso, você usar a extensão pública, ou melhor, o espaço público, a estrutura pública como extensão do privado, do particular.
Isso é inadmissível. Simples. O terceiro ponto, concordando de gênero e número grau, como você falou. O Pablo é um grande jornalista, o Lálio também é um grande jornalista. Abraço para os dois aí, viu? Continue firme aí. Esse negócio de alguém vai chiar uma hora. Rapaz, se eu fosse colocar aqui tanto político que não gosta de mim por conta de matéria, é assim mesmo. Daqui a pouco estão rindo de novo, eles vão reconhecer. Eles não costumam pedir desculpas não, sabe? Mas eles vão pelas beiradas, assim, daqui a pouco estão ali na rodinha, ali, todo mundo rindo e tal. Mas não há que se baixar a cabeça, tem que continuar o trabalho sério, porque a verdade é teimosa, é que nem um sol, né? Uma hora ele pode colocar nuvem, pode colocar o que for, mas na hora ele vence. E a verdade é assim, ela é teimosa, ela aparece, como já dizia lá o ex-presidente norte-americano. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje, nós estamos entrevistando o Maurício Munhoz, que não tem nada a ver com isso tudo, que só abordei esse assunto aí, porque veio aqui no GD a informação e eu quis comentar e chamar o Lorenberg também para dar um pitaco. Lorenberg, eu queria que você fizesse aqui a abertura do bloco de perguntas ao Maurício Munhoz, por favor. Superintendente, tem aqui um trecho que eu gostaria muito de uma outra reflexão sua, sobretudo, mas sobretudo mesmo, na questão do programa de inteligência do Safra. Veja o trecho de uma fala do senhor. Um dos desafios que está posto pelo MAPA, Mato Grosso, é a implementação do programa de inteligência do Safra, que vai além de estender movimentos para a cadeia produtiva. Vai além, vai para a produção da família ou da produtividade, quer dizer, vai muito além do agronegócio. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito deste programa de inteligência. Como você disse, o agronegócio em produção em larga escala, ele tem alguns institutos que fazem muito bem isso, né? Aqui o IMEA, que é uma grande referência, a USP, a Universidade de São Paulo, o próprio Embrapa, né? Agora, a gente está buscando ampliar as informações sobre a safra para outras culturas. Tá? Culturas típicas da agricultura familiar, por exemplo. A gente quer implementar isso com um modelo assim de compreender o que existe para poder trabalhar melhor ações futuras. Como você falou, e tem toda a razão, o agronegócio já faz isso muito bem, obrigado, né? O que a gente quer é ampliar isso, cada vez mais levar para a agricultura familiar e, de novo, o BD Pantanal vai ser um modelo para isso. No BD Pantanal, a gente está criando ali uma central de dados que busca isso, ser um serviço de inteligência sobre a produção agrícola, como mandioca. Agora, para vocês terem uma ideia, eu não sabia, a gente tem, aqui qualquer lugar que você plantar mandioca dá, né? Só que nós estamos importando mandioca aqui no Mato Grosso, importando mandioca de Goiás, de Minas Gerais, banana, a gente também, banana que a gente poderia produzir aqui, estamos importando, peixe, em Barão do Melgaço, que é o município que fica dentro do bioma Pantanal, totalmente dentro do bioma Pantanal. Está sendo importado o peixe. Mas como? Sim, a gente até confirmou isso, tem pousadas lá que estão comprando peixe de Rondônia. Tá? Então, tudo isso cria um alerta, né? Por isso que o BD Pantanal ele vai focar muito nesses arranjos produtivos locais. Ele vai focar muito no incentivo, no fomento dessas culturas, mas tem que ter uma inteligência dessa safra, tem que saber pensar o futuro, né? Inteligência é isso, é ter informações para você trabalhá-las em prol daquilo. Maurício, o governo do estado de Mato Grosso está, nesse instante, com sua estrutura maior, com maior parte do seu staff, lá na China, não é? Já vendendo o estado e anunciou, inclusive, hoje, daqui a pouco eu vou trazer aqui a informação propriamente exata, não é? Mas que já está surtindo efeito essa ida de venda, não é? O último que eu tive notícia que fez isso com êxito, o Blairo fez também, mas o Dante, que tinha, lembra, Mato Grosso? Ele que abriu, na verdade, as portas. Para o estado que eu já falei aqui, você também já disse que a gente é campeão em tudo, né? Qual que é a importância disso
para o Estado, mas mais do que isso, para a agropecuária como um todo, né? Porque afinal de contas aqui é o centro, o celeiro do mundo, né? Sem dúvida, ampliar mercado, né? Porque quando você tem poucos mercados comprando, você fica muito refém à política de preços, né? Então, quando você consegue ampliar mercados, você sai dessa armadilha. Mas ampliar o que a gente pode vender também, né? Por exemplo, o turismo. O turismo é uma indústria, né? Que ela poderia ser melhor explorada aqui. Então, quando o governo faz isso, ele faz bem. Eu quero só realçar que o ministro Favaro também tem feito muito isso. Ele já ampliou para 58 mercados novos, desde que assumiu. Ele tem feito essa viagem de vender as potencialidades do país, no caso dele, produtos agrícolas da pecuária, né? Por exemplo, vai buscar novos, o Japão fechado para o mercado de carnes nossos, vai lá e argumenta, mostrando que o nosso sistema de defesa é bom, tem segurança para eles comprarem. Então, quando você faz isso, você amplia o mercado e você aumenta as nossas exportações. O Brasil, ele ainda ele não tem uma grande capacidade sim, mas ele não tem exportado muito. Basta dizer que o Vietnã, um país que foi arrasado recentemente por uma guerra, exporta mais que o Brasil. Eles exportam café em quantidade próxima do Brasil, tá? Veja, então assim, a gente precisa melhorar essa nossa balança comercial. Então, quando um governador faz isso, quando um ministro do Estado faz isso, certamente eles estão buscando isso, né? Dar mais sustentabilidade, não ficar dependente de poucos mercados, de poucos clientes, diversificação. Ok, olha, eu vou, antes de passar para o Lorenberg aqui, você falou no bloco anterior, e eu não vou deixar, imagina, o principal assunto hoje, que a gente pode comemorar, inclusive, na parte do mapa, aqui para Mato Grosso, é o BID Pantanal. O BID Pantanal foi ressuscitado, não é, e de uma importância estrondosa, porque eu não sei se os valores continuam 400 milhões de dólares ainda para os dois estados. De euros. De euros, então significa dizer que é muito, muito dinheiro. Eu vou pedir para você falar sobre esse assunto de forma mais detalhada, só que eu vou pedir para você fazer após o intervalo, porque estamos falando aqui que eu tenho pouco tempo neste bloco, e para a gente não interrompê-lo durante a resposta, eu vou chamar agora, viu, produção, chamar o intervalo aí, a gente antecipa e aí o Maurício comenta mais sobre essa conquista aí, que é a volta de quem não devia ter ido, que é o nosso BID Pantanal. A gente volta no instante só. Então tá, cá estamos de volta aqui ao vivo. O Maurício Munhoz está aqui, superintendente do MAPA aqui no estado de Mato Grosso, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Maurício, eu coloquei aqui a questão do BID Pantanal, que para Mato Grosso do Sul também, né? Mas agora, 400 milhões de euros, isso real, isso tornando-se realidade aqui para o nosso ribeirinho, para os municípios ribeirinhos, significa dizer que na prática, lá na ponta, quando tiver colocado na prática realmente, vai ser um salto enorme, não é? Eu queria que você falasse mais sobre essa novidade aí, porque o Fávaro, que é o mato-grossense, Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, teve papel importante, sim, a gente tem que reconhecer, né? Nessa conquista, nessa ressurreição, porque o BID, quando veio na época do Dante, todo mundo falou, poxa, agora vai. E aí veio Blairo, veio não sei o que, não vou colocar a culpa em ninguém também não. O fato é que está de volta. E com quais diretrizes vem esse BID Pantanal aqui para nós? Bom, um pouco diferentemente daquele do Dante, esse é para o Ministério da Agricultura. Então, é o governo federal que está bancando esse empréstimo, ele está assumindo esse empréstimo. Aquele lá era o Estado que assumiria, né? Então tem essa diferença. E como é agricultura, o foco é agricultura. Mas assim, ele ressuscitou mesmo, ele conseguiu recuperar esse projeto com a aprovação do presidente e 200 milhões de euros, então, seria para o Mato Grosso nosso aqui e outra metade para o Mato Grosso do Sul. Ele é um conjunto de aproximadamente 110 programas, pequenos programas, com o foco nos arranjos produtivos locais, baseado na bioeconomia. Que a bioeconomia é isso, é uma produção
sem muito impacto de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, é uma produção sustentável, né? E exemplo disso é o cumbaru, que é extrativíssimo, mas é uma semente que ela pode produzir desde amendoim, quer dizer, é tipo um amendoim assim, né? Até óleo, até corda, ele tem diversas utilidades. Mas a mandioca, que, como eu disse, nós podemos produzir aqui, e tem gente produzindo aqui na região, mas de forma desarticulada. Tá? Tem a produção ali em Livramento, outra aqui, ali, e com grande desestímulo para produzir. Por isso que muita gente está desistindo de produzir. Consequência disso, estamos importando mandioca, que é um grande, na minha opinião, um grande absurdo. Então, o foco principal do programa BID Pantanal é fomentar essas cadeias produtivas locais, né, algo que já existe. A gente não vai implementar culturas novas, implementar o que já existe. A gente percorreu esses 12 municípios da Baixada mais Cáceres, ouvindo das prefeituras, das comunidades, o que era bom. Então, esse é o foco. Mas tem também a sustentabilidade. A gente vai trabalhar os resíduos sólidos. A gente vai investir em Várzea Grande no saneamento básico, no esgoto que é jogado no Rio Cuiabá. Hoje o Rio Cuiabá é muito influenciado por esse esgoto jogado. Então, o tratamento desse esgoto tem uma repercussão no Rio Cuiabá que forma a bacia do Pantanal. Então, é isso. Daí tem alguns projetos como, por exemplo, o Pantanal, para ele ser sustentável, ele precisa de água, para a produção agrícola, né, no Pantanal. Mas ele é sazonal, tem época que tem água, tem época que não tem. Sem água não se produz. Qual que é a solução milenar para isso? Que o mundo sempre adotou. Os egípcios, lembra lá? Água, pura irrigação. Então a gente pode fazer irrigação aqui. Porém, a gente não sabe se o que tem de baixo é água suficiente. Se a gente começar a irrigar, não só para cá, mas toda a agricultura, começar a irrigar muito, isso não compromete o lençol freático? Tá? Alguns países já sofreram com isso, a China sofre com isso, tudo mais. Então a gente vai criar um modelo de identificar o que tem de água no subsolo, para saber se pode usar ou não e fazer o manejo. Haverá investimento nisso, então? Um dos investimentos é nisso. Por exemplo, guardiões das sementes do Pantanal. A gente quer criar um grande banco de genomas, né, para que o que existe hoje seja preservado e a gente sempre tire proveito disso. A bioeconomia, né, esse complexo do verde, tem que se tirar proveito disso. Por exemplo, a gente sabe, né, que tem muita gente que veio aqui do exterior, pegou uma planta nossa, levou lá para os Estados Unidos, para a Europa e transformou em remédio. E patenteou isso, ficou milionário. Tá, e a gente deixou isso acontecer durante muito tempo. Propriedades medicinais incríveis tem as plantas aqui do Pantanal. Então, são 108 projetos, tá? Mas com esse foco e qualificação, assistência técnica. Só para concluir, assim, todo projeto, a gente tem que aprender com erros do passado, né? Teve alguns programas similares a isso aqui que não deram certo. Por quê? Não se pensou em algumas fases. Por exemplo, a correção do solo. É o uso do calcário? É o uso do que é necessário para melhorar aquele solo? Assistência técnica. A assistência técnica vai ser constante, porque sem assistência técnica, muitos projetos não vão adiante. Qualificação, tá? E tentar atrair o jovem também, porque está tendo um problema de sucessão. Se você vai nesses sítios aí da região, são as pessoas mais envelhecidas que estão lá, e os jovens acabam vindo para a periferia de Cuiabá. Sim, porque o êxodo, né? É o êxodo, mas assim, então isso até tem esse objetivo também, social, ambiental, tecnológico, tá? Então esses são os principais buscas do projeto BID Pantanal. É diferente, né? É diferente, você vê, o mapa preocupado com resíduos sólidos, né? Por quê? Porque tem a ver, né? Se você não tiver esse respeito ao meio ambiente aí, a agropecuária nossa, por exemplo, vai para o espaço. Lorenberg, por favor. Superintendente, a gente percebe, e todos nós percebemos, movimentos saindo fora de uma rota, de um caminho tomado pelo país todo, em especial pelo Mato Grosso, pelo estado de Mato Grosso. Há movimentos, a agroindústria, por exemplo, ainda que seja um movimento acanhado, mas existe esse movimento. Mas, a grosso modo, e aí eu vou pegar emprestado as suas palavras, Mato Grosso e o Brasil, de modo geral, tem a sua economia fortemente ancorada na produção primária. Esse não é, são palavras suas, esse não é o melhor caminho.
ou não é o caminho mais sustentável no médio e longo prazo. Fecham aspas. Se esse não é o melhor caminho, o que fazer, além desses movimentos que o senhor já muito bem tratou aqui durante o nosso programa, o que fazer para que a gente tenha um incremento diferente desse percurso? Tem que buscar novas fases, né, para a produção. Quando eu disse que não é o melhor caminho, a agricultura é fundamental, mas ela tem que ser incentivada, melhorar a produção, mas tem que gerar novas fases. Como eu falei, em Sorriso, hoje lá tem um comércio e um serviço forte, né? Em Primavera, indústria forte. Quando você faz isso, você democratiza. A história do pensamento econômico demonstra isso. Os países que cresceram, eles não ficaram só na fase de agricultura. Os Estados Unidos sempre foi e ainda é um país agrícola. Tá? Ele cresceu em fase por conta da sua força da agricultura. Só que ele começou a agregar fases na produção. Chicago é um exemplo disso, né? A economia agrícola que virou um palco de indústrias. Porque o próprio produtor acabou investindo, né? A gente vê cases de empresas de implementos agrícolas que nasceram ali e hoje são mundiais. Tá? Então, o que o Brasil precisa é incentivar novas fases e muito com a preocupação ambiental, porque não adianta nada, né, você produzir, e aí foram erros que esses países cometeram, né? A gente, quando se faz essa crítica que um país como os Estados Unidos destruiu uma boa parte do seu meio ambiente, é verdade, né? Europa, então a gente tem que aprender com esses erros, né? Porque eles fizeram isso, a gente vai fazer também, né? A gente tem que cuidar de uma produção sustentável. Essa é a lógica, né? E quando a sua visão, né, de sociólogo, você identifica isso muito bem, né? Um homem de humanas que você é, né? Identifica que são novos eixos, né, que estão sendo buscados, né? Então, aquele eixo tradicional, né? Produzir, exportar, é legal, a gente está aumentando a nossa produção, o Mato Grosso bate recordes, mas e aí os indicadores sociais? Os indicadores sociais e a história do pensamento econômico demonstra isso. Eles melhoram quando você cria novos setores, serviço, comércio, indústria. Só a agricultura, ela é importante desde que ela faça essa alavanca. Então o Mato Grosso está fazendo isso agora, a gente está percebendo isso, né, de alguns anos para cá. Tá? De alguns anos para cá, Sorriso, Primavera, virando regiões industriais e de comércio e serviço. Então, foi isso que eu busquei dizer, né? Muito bem. Olha só, eu vou abusar um pouco aqui. O Maurício Munhoz é um dos grandes economistas desse estado. Vou aproveitar essa condição de economista, não é? E também, como até superintendente do nosso mapa, para pedir a sua opinião. Vou fazer uma pergunta opinativa. Vou dar a minha opinião. De vez em quando eu dou meu espetáculo também. Não é só Lorenberg que dá opinião aqui também, não. O glorioso Senado aprovou aí a reforma tributária, né? Esse texto da reforma tributária e tal. E o que eu fico arrepiado, porque 27,5%, aliás, há economistas aí, analistas, profundos conhecedores que dizem que vai ser bem maior, né? Que a ideia vai passar de 30%, mas 27% que seja, 27,5% aprovar. Isso para o industriário, para o empresário, quem quer que seja, todo mundo, né? Repassar isso no seu produto, não vai conseguir, ele vai afugentar. Eu vejo isso um grande problema adiante. Mas vai simplificar. Simplificar o quê? Bom, mas aí é a opinião que eu tenho que vai virar uma cascata de cobrança de imposto por parte do governo. E unificado tudo lá, inclusive, num conselhão lá vai ficar mais ainda, o pessoal dos estados vai ficar mais ainda à mercê do governo central. Mas eu queria que você desse uma opinião sua, mais técnica, se possível, né? Porque se eu tiver razão nessa análise que eu estou temerária, o agro vai sofrer também, porque se vem uma carga tributária, que será a maior, 27,5%, será, o próprio governo admite isso, a maior do mundo, né? E se for 33%, como já ouvi falar também, 30%, é a maior das galáxias, não sei. Queria que o senhor desse uma opinião sobre isso aí, por favor.
Bom, primeiro dizer que assim, todo mundo aceita pagar tributos desde que tenha qualidade nos serviços públicos, né? Se o Brasil tivesse qualidade de serviços públicos do nível europeu, os países da Dinamarca, esses países ali, eles têm uma carga tributária muito alta. Mas eles têm serviço público de altíssima qualidade. Então, acho que a primeira comparação a fazer é essa, né? Todo mundo aceitaria pagar mais tributo desde que tivesse qualidade. Então, assim, a gente vai ficar numa disputa de posicionamento, né, de narrativas. Alguns técnicos vão dizer, não vai ter impacto na carga tributária. É o que o governo está dizendo, né, que apesar dessa taxa, eles estão dizendo que não terá impacto. Por outro lado, muitos economistas e alguns que eu respeito bastante, eu tenho acompanhado esse debate, estão dizendo que não, vai ter. Eu não me especializei nesse assunto, tá? Eu vi um texto que passou pelo Senado, é o que você está dizendo mesmo, basicamente isso, o governo admite essa carga alta, na média, mas, por exemplo, para a cesta básica nacional é 0. Tá? Existem algumas exceções, é nessas exceções que o governo está se baseando para dizer que não terá um impacto no geral. Mas, como eu disse, tem muita gente que eu vi comentando que vai ter impacto. Então, se tem impacto na carga tributária, isso pode ter consequência na economia. As pessoas vão comprar menos, se ficar mais caro, vão comprar menos. Diminui o poder aquisitivo das pessoas, vão comprar menos. Se acontecer isso, se essa carga tributária aumentar e tirar o poder de compra do cidadão, é ruim. Lembrando que o empresário, ele repassa, né? Como você falou, se a carga aumenta, ele repassa, quem paga somos nós, né? Sim. A gente vai lá no mercado, a gente que paga. Essa é a principal consequência ruim. Mas daí eu volto no começo da minha explicação aqui. Se tiver qualidade de serviço público, coisa que a gente, com todo respeito, não tem, né? Saúde pública, por exemplo, eu recentemente passei por um problema de saúde, felizmente eu tinha privado, mas olha só, então a gente faz essa reflexão, Paulo. Algumas coisas eu acho que avançou, por exemplo, essa de forma de concentrar, assim, para os municípios pequenos é bom, tá? O município não tem ISS, vai passar a ter, mas assim, eu, sinceramente, cara, por conta desse trabalho que a gente está fazendo do BID em Pantanal, eu não me especializei nesse assunto, não tive tanto detalhamento. Sim, beleza. Ainda vai dar vai passar pela Câmara ainda, se passar pela Câmara, né? E depois ainda são dois turnos em cada das casas, na Câmara Alta, na Câmara Baixa. Lorenberg, eu tenho que ser uma curtinha para uma pergunta final aí para o nosso Maurício Munhoz. Tem, por favor? Muito rapidamente, o Maurício ele é autor de um livro que fala exatamente do avanço do agronegócio em Mato Grosso. Rapidamente, 2 pontos importantes desse livro, o Munhoz. Eu queria que você falasse 1 minuto e meio, rapidamente aí. Ele mostrou que o agronegócio avança muito e nós temos um modelo latifundiário aqui muito diferente do resto do país e do resto do mundo. Enquanto os Estados Unidos, a China, o Rio Grande do Sul, São Paulo é formado por pequenas propriedades, o Mato Grosso do Sul é latifúndio, né? Então isso tem uma grande diferença, né, na realidade nossa. O Rio Grande do Sul tem, para produzir metade da soja que nós produzimos, tem 100 mil produtores. O Mato Grosso, produzindo o dobro, tem 8 mil produtores. Então, é muito concentrado, né? Essa crítica que ainda melhorou no meio ambiente, melhorou na industrialização, mas ainda fica isso, né? Esse modelo ele tem consequências, né? A concentração de rendas muito grande. Então, o livro faz uma contextualização e essa crítica, hein? Além de apresentar um índice, que é semelhante ao IDH, que chama-se Índice de Crescimento Sustentável dos Municípios, que é o IDH com indicadores ambientais. Então, e a gente vai usar ele como referência no BID Pantanal agora. Ok, Maurício Munhoz, superintendente do MAPA aqui em Mato Grosso, o programa Opinião. Eu queria continuar aqui, porque o Maurício tem conhecimento, eu queria falar com ele sobre mais coisas do MAPA, mais coisas, mas não tem mais tempo. A gente logo vai estar perturbando para que você volte de novo. Muito obrigado, viu, que esse espaço continua a posto para bem informado. Agradeço muito os dois. O programa deu sorte, o Santos ganhou aqui, nós aqui, o Santos ganhou um jogo, né, Lorenberg? Então, é um programa de sorte. E o Cuiabá também está ganhando, então, oxalá que continue assim. Obrigado pelo convite. Aí, para o Santos não ser rebaixado, vai ter que vir mais vezes aqui, ele, o Wilson Santos, né, tal. Abraço para o Clênio, né? Clênio. Jornalista ali também, do MAPA aí, dando uma força
Um abraço a você que também esteve conosco, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O Rodrigo Arruda e Sá, é vereador por Cuiabá, estará conosco amanhã às 7h30 da noite. Então, olha só, compromisso marcado, não é? Amanhã aqui com a gente, por uma opinião ao vivo. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.